pessoal, tudo bem? A utilização da impressão 3D como recurso de fábrica vem crescendo cada vez mais, desassociando a ideia de fragilidade dos protótipos, por exemplo, e partindo para um ambiente mais hostil, o ambiente de fábrica mesmo. Isso se deve principalmente pelo crescimento que a gente teve de materiais para esse processo de manufatura. Um ótimo exemplo disso é a Markforged, que criou uma tecnologia que une os compósitos com a flexibilidade da manufatura aditiva, a flexibilidade da impressão 3D em uma mesma solução, trazendo uma resposta rápida e robusta para o chão de fábrica. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos falar dos 5 motivos para imprimir em compósitos da Markforged. Bom, primeiramente, o que é um compósito? Um compósito nada mais é do que um material feito a partir de 2 ou mais materiais, tá? Então eu tenho um material como matriz, que é o meu principal material, e um outro material que eu posso adicionar, né, outros materiais, criando um terceiro material, vamos dizer assim, que tem as melhores características dessa mistura que eu fiz. Então um compósito é isso. Normalmente a gente usa para a criação de compósito fibras. Essas fibras elas podem ser feitas a partir de micropartículas ou muitas vezes de forma contínua, ou contínua unidirecional, ou contínua bidirecional, em rede, enfim. Mas basicamente com esses dois métodos de adição de fibra, vamos dizer assim, em uma matriz. Essa matriz pode ser uma resina, um termoplástico, por exemplo. E isso já é, de certa forma, bem utilizado na indústria. O que a Markforged fez foi unir isso, tanto a utilização de compósitos a partir de fibra particulada, quanto a utilização de fibra contínua em uma solução de impressão 3D. Então eu tenho um material que vai ser o meu material matriz, que já é um compósito, que já é um material com fibra particulada na sua composição, e ainda tenho a possibilidade de adicionar fibra contínua dentro das minhas peças, trazendo muito mais resistência à tração, torção, flexão, enfim, de acordo com a minha necessidade. Eu trouxe aqui um vídeo que mostra exatamente isso. Então esse é um elo feito de fibra de carbono, né, com a adição da fibra de carbono, onde eu tenho uma resistência aí muito grande. Por exemplo, aqui no rompimento a gente chega em aproximadamente 10 toneladas ou 22 mil libras força. Então isso já mostra muito, já fala muito sobre o material, fala muito sobre a resistência de uma fibra. Então essa é a principal vantagem, o principal motivo da gente utilizar os compósitos. A gente tem robustez e baixo peso. Um outro motivo para trabalhar com essa tecnologia de impressão 3D em compósitos da Markforged é a flexibilidade que a gente tem na utilização das fibras. Por exemplo, eu vou utilizar o meu material termoplástico, que já é meu material compósito, que já tem aí uma fibra particulada na sua composição, e ainda consigo adicionar de forma contínua fibra de carbono, fibra de Kevlar, fibra de vidro, enfim, e melhorar aí então as características mecânicas dessa minha peça. Eu trouxe aqui um vídeo que mostra também uma comparação da utilização de fibra em relação a materiais comuns de mercado de impressão 3D, por exemplo, como ABS e PLA, onde a gente vê aqui, né, que chega até a fratura as peças em ABS e PLA, a peça que já tem as micropartículas de fibra de carbono, que é o Onyx, né, o segundo vídeo ali, a gente tem uma deformação, mas não chega à fratura, e a peça reforçada com fibra volta ao seu estado natural, seu estado normal, depois da aplicação dessa minha força. Então, essa é a principal vantagem, vamos dizer assim, da utilização de fibras, unindo aí a utilização de diferentes fibras. Por exemplo, fibra de Kevlar, né? Eu consigo dar uma resistência muito grande ao impacto às minhas peças. Eu tenho um vídeo aqui também que ilustra exatamente isso. Eu trouxe um vídeo aqui que ilustra exatamente isso. Então, a comparação de uma peça impressa em ABS, uma peça impressa em PLA, com uma peça impressa em
ônix, que é esse compósito com as micropartículas, mais a adição de fibra contínua de aramida e o Kevlar, onde somente a peça de Kevlar resistiu aí a esse impacto. Por exemplo, também a fibra de carbono, comparando até com o metal, comparando com o alumínio. Percebam que o alumínio a gente chega na zona plástica, zona de deformação plástica do material, enquanto a peça com fibra de carbono volta ao seu estado natural, mostrando aí uma resistência superior também, por exemplo, ao alumínio, aqui nesse caso o alumínio 6061. Então percebam, a gente tem robustez e baixo peso e a flexibilidade da utilização de diferentes fibras, utilizando também diferentes tipos de preenchimento de fibra, de acordo com a minha necessidade também. Então, esse preenchimento pode ser concêntrico, pode ser isotrópico, onde, se eu preciso de mais esforço à compressão, eu uso um tipo, flexão eu uso outro tipo, atrelado à mudança de fibra também, trazendo aí uma maior flexibilidade também na hora da criação, da produção dessas peças. Então, vamos lá, eu preciso de uma resistência à tração. Eu vou posicionar as fibras de uma forma. Resistência à flexão, vou posicionar de uma outra forma, por exemplo. Ou a compressão, ao impacto, enfim, eu vou posicionar aí de outra maneira. Podendo também priorizar áreas da minha peça. Se eu tenho uma área que é a área crítica que vai fraturar, eu posso colocar a fibra só lá, produzindo uma peça que vai ficar aliviada ali internamente, todos os benefícios da manufatura aditiva que a gente já tem, e trazendo maior resistência mesmo com esse baixo peso, com essas fibras de forma também super flexível. Uma outra vantagem muito grande dessa tecnologia é que ela é uma tecnologia plug and play. O que isso significa? Eu basicamente preciso de conexão com a internet, conexão com energia elétrica e uma mesa, algo para colocar esse meu equipamento e tá pronto. Eu já estou com o meu equipamento que pode produzir peças extremamente robustas com a adição de fibras, diferentes fibras de compósito, com qualidade de acabamento, e, enfim, de forma muito rápida, vamos dizer assim. Então, é uma infraestrutura muito simples para a obtenção de peças muito robustas. Não só isso, mas também toda a flexibilidade que a gente tem por ter um processo simples, né? Então, dentro de uma plataforma, né, que foi pensada para utilização no chão de fábrica. Então, uma plataforma que é para ser simples. Eu não preciso de um operador extremamente conhecedor de tecnologias de impressão 3D, conhecedor de FDM, resina, enfim. Eu preciso de uma pessoa que, para posicionar a minha peça, saber onde colocar fibra ou não, mas não precisa ser uma pessoa aí extremamente conhecedora, como eu disse antes, para produzir peças com qualidade. Então eu vou ter peças com qualidade independente se sou eu, que sou um usuário experiente, ou uma outra pessoa que está começando hoje a produzir. Posicionando fibra de forma muito simples, nas zonas críticas, por exemplo, trocando a fibra de forma simples, trocando o preenchimento, tudo isso dentro desse ambiente aí extremamente intuitivo. E agora, então, uma última vantagem, né? A última vantagem dessas 5, que também é muito pertinente, é o custo extremamente atrativo. Por que esse custo atrativo? Por exemplo, vamos imaginar um cenário onde eu tenho lá a minha usinagem, a produção pelo meu método de usinagem. Se eu tenho uma forma muito complexa, isso já exige muitas horas de usinagem, beleza, já é algo que pode ser muito ruim. Mas vamos imaginar, então, que eu tenho diferentes formas. Eu tenho peças ora quadrada, ora cilíndricas, ora octogonais, hexagonais. Muitas vezes eu preciso ter um almoxarifado com diferentes blocos, diferentes tamanhos de tarugos, para usinar o mínimo possível para ter uma peça com custo atrativo. Isso considerando, claro, que a gente está produzindo internamente. Se isso é produzido em um terceiro, a gente já tem um custo que é muitas vezes elevado, vamos dizer assim, principalmente considerando peças unitárias, né? Então eu vou produzir 1, 2, 3 peças. Muitas vezes isso não é atrativo para o meu terceiro, e ainda mais se é algo complexo, né? Então isso é um ponto bem importante para a gente se atentar aos métodos tradicionais, como a gente possivelmente faria essas peças.
Já na manufatura aditiva, a gente tem a flexibilidade da produção independente da forma com o mesmo material, uma mesma matéria-prima. Então eu tenho um filamento, né, um rolo de filamento, onde desse rolo eu consigo fazer um cilindro, um quadrado, uma peça mais complexa, enfim. Tudo isso partindo desse mesmo rolo. Agora, utilizando os compósitos, então, empregando toda a resistência necessária para a utilização em um ambiente hostil, para a utilização no chão de fábrica, recebendo impacto, esforço contínuo, intermitente, enfim, todas as vantagens que a gente já viu antes aí, que nos traz a utilização de um compósito. Se você busca soluções robustas e flexíveis para resolução dos seus desafios de fábrica, a impressão 3D em compósitos da Markforged pode ser uma ótima saída. Se você quer saber mais sobre tecnologia, sobre materiais, enfim, entre em contato conosco pelo nosso site www.ska.com.br ou pelo e-mail ska@ska.com.br. Muito obrigado!